Está convidando você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos é um livro muito importante, porque ele mostra a desenvoltura da igreja. Uma igreja sem a presença física de Jesus Cristo. Uma igreja que teve que aprender a andar com suas próprias pernas e teve experiências completamente diferentes daquelas de quando Jesus estava com eles, e quando a coisa apertava, Jesus resolvia. Ali que ele estava resolvendo eram eles mesmos, tendo uma experiência espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Vamos poder sentar em nome de Jesus. Nós vemos o livro de Atos e a importância que ele tem. E se nós fôssemos analisar o livro de Atos friamente, sem um teor espiritual, seria muito difícil. Porque esse livro, na verdade, foi escrito para uma pessoa. Olha que coisa interessante. Lucas, ele escreve esse livro com a intenção de evangelizar, ou talvez até de edificar, de discipular a Teófilo. Nós vemos um livro tão maravilhoso que relata os primeiros passos da igreja sem a presença física de Jesus Cristo. Nós vemos como a igreja avança e começa a fazer uma diferença enorme. Nós, irmãos, temos que ter essa visão. A obra, ela está em nossas mãos. Jesus nos comissionou a estar fazendo a obra de pregar o Evangelho a todos os lugares. E muitas vezes as pessoas querem começar pelo final. Eu vejo muito trabalho de missões por aí afora, que as pessoas querem começar pelo final. E Deus, Ele nos dá a estratégia pelas palavras de Jesus Cristo nessa mensagem, que há um degrau a ser subido e há uma maneira de se avançar. Tem um amigo meu, muito querido, muito sonhador, tem muita fé, mas é muito sonhador. Ele abriu uma igreja aqui e, sem ter preparo, estrutura, ele abriu uma igreja lá no Ceará. Ele não conseguiu dar suporte lá, porque nem aqui ele dava o suporte dele. Ou seja, tinha o Espírito, tem o Espírito, mas não segue a visão que Deus determinou. Irmãos, aqui nós vemos claramente o Senhor Jesus dizendo: primeiro aonde? Aonde eles estavam? Em Jerusalém. Se você primeiro não prega as pessoas que estão ao seu redor, você não vai ir mais além. O lema de missões é indo mais além. Essa mensagem também fala indo mais além. Jesus nos ensina como ir mais além. Como nós podemos ir mais além? Um passo de cada vez. Irmãos, não se preocupe, porque Deus levanta profeta aonde Ele quer. As pessoas ficam muito preocupadas em ir para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho, enquanto as pessoas no seu próprio país, na sua própria esquina, no seu próprio bairro, têm morrido sem Deus. Nós temos visto tantas pessoas morrendo sem Deus ao nosso redor, e nós estamos preocupados em ir para a China, para a África. Deus teria levantado um profeta
situações, porque Ele não depende de nós, nós dependemos dEle. A igreja de Atos se viu sozinha, sem a presença física de Jesus, mas eles receberam o quê? O Espírito Santo, e eles viram que eles estavam fazendo a diferença. E eles começaram a pregar a palavra de Deus, e começaram a fazer a diferença, começaram a expandir. E Jesus falou para eles: primeiro em Jerusalém, primeiro vocês vão pregar em Jerusalém, primeiro vocês vão fazer a diferença em Jerusalém, primeiro vocês vão mostrar que vieram em Jerusalém, e aí então vocês passarão a Judéia, Samaria. Samaria já era um local diferente. Jerusalém, o coração de Israel. Judéia, no local de pessoas difíceis, não eram pessoas acessíveis como os galileus. Os judeanos eram um povo difícil. Era uma terra difícil, aquela terra só nasce granito, difícil, dura. Uma terra dura como o coração daqueles homens era. Após vencer aquele desafio de pregar na Judéia, aí eles estariam prontos para ir para Samaria, onde o povo adorava um outro Deus. Eram povos mestiços, misturados com deuses variados. Eles estariam prontos já para estar pregando para aquele povo sem o conhecimento de Deus. E então, quando eles vencessem esse desafio, estariam prontos para ir aos confins da terra e aonde o Espírito os levasse. Assim é o trabalho do Senhor. Nós somos seres emotivos, precisamos de desafio, né? Mas nós temos que entender que para tudo existe um projeto. Nós precisamos ir mais além, mas a cada dia nós avançamos conforme o Espírito nos permite avançar. Talvez nós não alcancemos o êxito que nós queremos glorificar. A nossa emoção, a nossa paixão, o nosso querer é maior do que a realidade. Mas a cada dia, quando nós estamos firmes no propósito de Deus, nós avançamos importantes posições para cumprir a vontade do Senhor. O importante é que nós nunca venhamos a desistir. Eu vejo esse povo que Lucas relatou em Atos como um povo pioneiro, que não teve medo, que não teve receio e que seguiu em frente para fazer a obra do Senhor. Isso é importante. Nós não podemos ter medo dos desafios que vêm, porque vêm os desafios, vêm as tormentas, vêm as dificuldades, e elas vêm, e elas vão, e nós seguimos o nosso trajeto. Muitas das vezes nós nos preocupamos, porque quando começamos a fazer a obra de Deus, intensamente, toda sorte de problema começa a acontecer em nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o crente talvez seja a mais difícil barreira a ser vencida na obra missionária, na obra do evangelismo. Por isso que Jesus falou primeiro em Jerusalém. Ele poderia falar: vocês passam o Egito e começam a pregar lá, começa a pregar em tal lugar. Não. Primeiro eles pregaram em Jerusalém. E nós vemos, irmãos, que eles foram fiéis e começaram a fazer a obra do Senhor. E daqui a pouco eles começaram a se espalhar de uma maneira, que em 2 anos, toda a Ásia Menor havia sido evangelizada por aqueles punhados de homens que não tinham internet, que não tinham rádio, que não tinham televisão, que não tinham nada, mas eles tinham um Espírito. Aleluia. Eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer a diferença no mundo. E hoje nós temos o Evangelho nesse mundo por causa dessas pessoas, da grande maioria de anônimos, que nós nem sabemos quem
cristão. Nós vemos fruto disso até o dia de hoje. Outro dia estava um protesto lá no Egito, a igreja copta, né? Protestando porque havia tido um atentado, os muçulmanos haviam feito um atentado. Irmãos, há relatos dos coptas que foi Mateus que fundou essa igreja do Egito nas suas andanças. Você imagina que coisa extraordinária. E até os dias de hoje as pessoas estão lá pregando, convivendo o cristianismo no meio de um lugar muçulmano. É por isso que Deus, irmão, levanta o profeta onde Ele quer. Nós vemos igrejas cristãs no meio do mundo muçulmano. E nós ficamos preocupados com isso, irmão. Deus nos levantou para pregar a palavra do Senhor. E Ele vai nos levar aonde Ele quer, não aonde nós queremos. O importante é que nós estejamos preparados para fazer a vontade de Deus. Eu estava lendo um livro, uma certa feita lendo um livro, e o autor desse livro dizia que ele era apaixonado por missões, ele queria muito trabalhar com missões, ele tinha uma paixão por trabalhar com missões, ele queria ir para o campo, ele queria ir mesmo, e ele foi, e chegou lá e ficou doente, e ele melhorou e ficou doente de novo, ele melhorou e ficou doente de novo, e ele não tinha condição nenhuma de estar em campo. Ele botou a viola dele no saco e voltou. E ele assumiu uma igreja para dirigir. E daqui a pouco o pessoal veio ele com um carnezinho de missões anual para ele estar todo mês ele colocando um valor naquele carnezinho ali para estar contribuindo com missões. E ele começou a aumentar o valor, ele começou a incentivar os seus membros a fazer isso, e daqui a pouco, certo passo do livro, você vê que aquele homem tinha levantado e mobilizado uma igreja, várias igrejas, e feito um escascel tremendo para levantar verbas e fundos para missões, e estava sustentando muitos e muitos missionários no campo, e a coisa estava acontecendo, porque ele havia regredido para a base aonde Deus queria que ele começasse. Porque Deus não queria que ele fosse um missionário de campo. Deus queria que ele fosse um suportasse muitas pessoas no campo. E ele fez isso. Isso é interessante, irmão, você ver a diversidade do trabalho de missões. O missionário não é só aquele que está no campo, mas aquele também que está dando suporte para que as pessoas vão e façam a obra do Senhor. Nosso trabalho na terra é divulgar a palavra de Deus. Primeiro em Jerusalém, eu não saio dessa visão de Cristo. Se primeiro você não evangelizar as pessoas que estão ao seu redor, no seu bairro, na sua cidade, você não pode ir mais além. Você não cumpriu aquilo que Jesus falou. A coisa vai começar a ficar meio gambeta. Ah, mas eu fui para a África, eu fui para o Japão, eu fui para a China, e o seu vizinho morreu sem Deus. Não tem cabimento. Não tem cabimento, gente. Não tem visão de Deus nisso. Nós precisamos ter a visão de Deus. E Deus, Ele quer que nós venhamos a pregar a palavra do Senhor com consciência. O mundo não vai acabar, irmão. E as coisas não vão acontecer enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura. O Senhor falou, não virá ao fim enquanto o evangelho do reino não for pregado. Não, enquanto esse evangelho não for pregado, nós não veremos coisas tremendas e maravilhosas nos adventos do final dos tempos, a volta de Jesus, as coisas maravilhosas que têm acontecido. Então aquele cristão, aquele crente, aquela pessoa que se diz cristão, está dentro da igreja e ela não coopera com missões de alguma maneira, é uma pessoa que está fora da visão de Deus. E a visão de Deus é conquistar o mundo. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas que têm esquecido da visão primária de Deus. É como na parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote de lado, o homem
quebrado lá, eu ajudo ele. A cabeça dele já está os problemas do templo, as coisas do templo, o trabalho do templo. Eu estou ocupado com a obra de Deus, que eu não tenho tempo de atender essa pessoa. Socorrer esse coitado. Aí passa o levita, a mesma coisa. Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer no templo. Se eu tivesse um tempinho, eu ia socorrer esse coitado que está todo quebrado aqui. Quem socorreu ele, irmão? Foi o samaritano, que acreditava em Baal, que não sabia que era Deus. É o que acontece. O crente está tão ocupado com o trabalho da igreja que se esquece da obra de Deus. Aí vai lá o Roselita, prega para essa pessoa, porque tem todo tempo do mundo. Não, tanto mundo. Você chamar um mormon para ficar meia-noite, só tem um tempo de meia-noite, cara. Ele vai sentar com você, ele vai meia-noite na sua casa, e ele vai ficar até raiar o dia, ele não está nem aí. E ele vai falar das suas convicções. Ele tem tempo para cair. Ele tem tempo para ferir. A igreja não está tendo tempo para isso. A igreja está perdendo tempo demais, fazendo uma obra que eles dizem ser de Deus. Mas a obra de Deus é o homem. Salvar o mundo. Pregar o evangelho. As pessoas são preocupadas com cargos, títulos, patentes. Eles estão esquecendo que o mundo tem morrido sem Deus. Discutindo certos antes da igreja, e um monte de coisa que não tem fundamento. Não, eu boto a gravata assim, não, eu uso o cabelo para trás, não, o bigode tem que ter a ponta para cima. Irmão, Deus quer que nós vamos mais além. Chinelo, descalço, tem que ir. Né? Se não tem como botar a igreja, bota a tenda e prega nas portas e vai além. E tempo não foi feito para a habitação de Deus, não. Foi para juntar gente, para falar de Deus. O templo de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Onde nós estamos, Deus está. Nós levamos Deus aonde nós vamos. Chegou Deus ali porque a igreja chegou. Quando o apóstolo Paulo perseguia, né, na Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, ele encontrou-se com Jesus no caminho para Damasco. Jesus falou assim: eu sou Jesus a quem você persegue na igreja. Foi assim que ele falou? Não. Eu sou Jesus que você persegue, pô. Você persegue a mim. É a mim que você está perseguindo, porque está perseguindo a igreja. A igreja de Cristo é um. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Onde nós estamos, Cristo está. Nós precisamos compreender isso. E quando nós vamos, Deus vai. Então, primeiro em Jerusalém, a grande obra missionária começa dentro da nossa casa. Você está dentro da sua casa sendo um testemunho de vida, pregando a palavra do Senhor. Ser um testemunho de vida e pregar a palavra do Senhor não garante que as pessoas ao seu redor sejam salvas, mas que elas vão compreender que existe um Deus que transformou a sua vida e que faz diferença na sua vida. Elas vão compreender, sim. Podem se morder, podem não gostar de você, mas que não tem que dar o braço a torcer a Deus, não. Seu bairro, sua cidade, seu país. Eu compreendo que no dia que o Brasil estiver todo salvo, eu teria ânimo para ir para outro lugar pregar. Agora, um país de dimensões continentais como o Brasil, gigantesco, enorme, com tanta gente morrendo sem Deus, a festa religiosa que teve agora lá em Belém, uma coisa tremenda, milhões de pessoas. A festa religiosa que teve agora em São Paulo, né? Milhões de pessoas, pessoas se flagelando, uma coisa tremenda. E aí? Onde está Deus nisso? Onde está a igreja fazendo a diferença nisso? Não está. Não está. Nós deveríamos estar. Deus espera isso de nós. Foi com esse espírito que essas pessoas de Atos, que Lucas registrou, ele falou ao Teófilo: olha, Teófilo,
Eu escrevi aquele primeiro tratado para falar da vida de Cristo, quem foi Jesus, o que ele fez, as coisas maravilhosas que ele fez. Agora estou escrevendo isso aqui para você ver como ele transformou a vida dessas pessoas, e como ele fez coisas tremendas na vida dessas pessoas, e como essas pessoas fizeram a diferença. Olha que coisa maravilhosa, Teófilo, como Deus age. Isso deveria nos emocionar até o dia de hoje, mas nós não nos emocionamos com isso. Irmãos, a chama de missões, ela deve nascer em nosso coração, e nós devemos compreender de que Deus, Ele quer que nós sigamos o seu plano. Primeiro aqui, depois ali, depois lá, e então Deus nos abençoará. Isso aqui é algo de Deus, irmão? Coloque-se pelo menos no campo de batalha. Às vezes você não precisa nem lutar, mas só o fato de você ter se apresentado ali, Deus começa a te dar vitória. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.